A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos, é mais um tempo que nós temos aí para louvar, para engrandecer e para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive, e reina para todo sempre. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus nessa manhã. Nós estamos aí tirando um tempo, para a nossa escola dominical. Nós estaremos aí falando da terceira aula, do terceiro trimestre da escola dominical. Eu quero te convidar aí nessa manhã para estar junto conosco, amém? Glórias a Deus, é muito bom nós estarmos colocando a nossa vida no altar, é muito bom nós estarmos fazendo parte, dessa escola dominical, desse grande amor de Deus. E o nosso Deus, Ele tem nos iluminado com seu poder, com a sua unção, e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida, amém? Então que seja um tempo de adoração, um tempo de bênção, um tempo de entrega, que nós venhamos aí verdadeiramente honrar o nosso Deus por tudo que Ele tem aí nos feito, E eu louvo, engrandeço e magnifico o nome desse Deus que tem aí honrado os seus filhos, honrado as suas filhas. E é um tempo assim precioso, é um tempo muito bom, de nós estarmos aí para fazer a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Deus é infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Eu quero então dar início à nossa escola dominical, juntamente com meus irmãos, a lição 3 da escola dominical do dia 16 de julho de 2023, ela fala do perigo do ensino progressista. E eu quero estar aí nessa manhã, então, passando para os meus amados irmãos, tudo que Deus tem aí nos ensinado. Seja bem-vinda, Nicole, Deus esteja te abençoando. Carlos Alberto, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meus amados irmãos, aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. O texto áureo, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E a verdade prática nos dias desta maneira: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando as meras militantes de causas sociais. Quero estar orando a Deus antes de nós estarmos dando introdução a esta aula, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus filhos e filhas que já estão conosco, ó Pai, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Então, Deus, nos ensina, nos capacita, fala conosco, que sejamos, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos. Flui, Senhor Deus, poderosamente do teu Santo Espírito, ó Pai, nos ensina, capacitando com que nós sejamos, ó Pai, verdadeiros homens de fé, Senhor Deus, verdadeiras mulheres, ó Pai, que operam, ó Pai, segundo, Senhor Deus, a causa da fé cristã. Em nome de Jesus Cristo, assim nós te honramos em espírito e em verdade. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim o texto áureo, que está aí em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Luiz, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém? Glórias a Deus. Daniel Couto, também seja bem-vindo, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos que já estão conosco. Nós tivemos aí uma live da programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, mais de 1.300 pessoas conosco, foi bênção. Então eu agradeço já nessa manhã, logo assim que a gente começa a escola dominical, nós já estamos com 107 pessoas, daqui a pouco a gente chega em 1.000 rapidinho, e Deus tem aí operado maravilhosamente nesse seu povo, amém? Então que Deus esteja abençoando e operando
de uma forma assim abundante, de uma forma transbordante, que venhamos ver a glória de Deus se manifestar no nosso meio. Amém? Diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que aprendem sempre que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Amém? Glórias a Deus. Então, é tempo de nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar. Amém? Lúcio Jailson, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guarde. Amém? Então, quero ir à introdução para que nós possamos aí nessa manhã estar nos aplicando a tudo aquilo que Deus tem a nos falar nessa escola dominical. Amém? Diz assim, introdução, nessa lição veremos que os ensinamentos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes às doutrinas bíblicas do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, são ensinos progressistas, resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verifiquemos alguns de que seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Judas 1. O que diz Judas 1? Vamos estar buscando nas Sagradas Escrituras. Quero estar com os meus amados irmãos nessa manhã, nos aplicando nessa palavra. Judas 1. Judas está quase no final da Bíblia, é antes de Apocalipse. Um livro antes de Apocalipse. Amém? Então, Judas 1, ele diz assim: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamado queridos em Deus, para conservarmos por Jesus Cristo a misericórdia, a paz e a caridade que vos sejam multiplicadas. Judas 1, ele diz em Judas 1, versículo 3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. O que ele está dizendo? Batalhar pela fé. Amém? Nós venhamos batalhar pela nossa fé, que uma vez foi nos dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Quero dar continuidade à descaracterização do cristianismo. A deteriorização, lerei novamente, a deteriorização moral,
A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período, a volta de Cristo sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Segunda a Timóteo capítulo 3:1, o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade e caracterizado pela profunda degradação moral. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 4, diz assim: por isto, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e o enfraquecimento da doutrina e o relativismo que não aceita norma moral absoluta instigam a má conduta da humanidade, o atual alarmante crescimento do pecado e uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver a santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro, nós estamos perto de 1 Pedro aí, não foge muito longe, é só voltar atrás um pouquinho. 1 Pedro, glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então, como é santo aquele que vos chamou à santidade, seja santo conforme ele também é santo. Amém? Aqui, dando continuidade, meu amado irmão, minha amada irmã, fala da erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 4. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. 2 Timóteo capítulo 3, 5, 2 Coríntios capítulo 4, 2 e 3. 2 Coríntios capítulo 4, 2 e 3. Eu quero trazer aqui para os amados irmãos 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Só um monumento aqui que às vezes parece que some, né? Mas sumiu mesmo. O Deus de Israel está aqui. Achei novamente. 2 Coríntios capítulo 4, 2 e 3, que diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim recomendo-vos, ou recomendamos, a consciência
de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas ainda que o nosso evangelho está encoberto para que o que se perdem está encoberto, assim nós, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Dando continuidade, diz assim: portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Agora vamos falar da corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a correção da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 4. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, ideologia de gênero e as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será o juízo divino, conforme está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. A sinopse do texto 1 diz assim: a deteriorização moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. O auxílio teológico diz assim: pressuposições do intérprete e do teólogo pentecostal. Finalmente, é importante examinarmos o que nós, intérpretes, trazemos de nosso mundo e acrescentarmos ao texto a pressuposições. Primeiro, tenhamos um compromisso com a inspiração verbal e plenária. Os métodos supradelineados devem afirmar esse ponto de vista. Prestemos atenção a todo o conselho de Deus e evitemos a ênfase exagerada num só tema ou texto. De outra forma, surge um cânon que é outro erro grave e que, na prática, traçamos um círculo dentro do círculo maior, a Bíblia. E dizemos na prática que essa parte assim delineada é mais inspirada do que o resto. Se derivarmos a teologia só de uma parte selecionada da Bíblia, acontecerá a mesma coisa. É importante, portanto, que o pentecostal tenha uma base
um ponto de referência realmente bíblico. E os pentecostais primeiro devem crer no mundo sobrenatural, especialmente em Deus, que opera de forma poderosa e revela-se na história. Os milagres, no sentido bíblico, são ocorrências comuns na Bíblia. Milagre refere-se a qualquer manifestação do poder de Deus e não necessariamente a um evento raro ou incomum. Além disso, outros poderes no mundo sobrenatural, quer angelicais bons, quer demoníacos maus, penetrem em nosso mundo. Aqui operam. O pentecostal não é materialista, nem racionalista, mas reconhece a realidade da dimensão sobrenatural de Deus. O que eu quero dizer, juntamente com o autor do texto que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, é que muitas coisas que são ditas por A, por B, por C, seja quem for que estiver dizendo alguma coisa aos meus amados irmãos e irmãs, é necessário nós estarmos buscando o Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo de Deus, fala comigo, me dá a melhor direção. Porque hoje em dia nós temos homens de mentes brilhantes, mulheres de mentes brilhantes, e muitas vezes nós somos levados, conforme aqui nós lemos nos textos, né? Mulheres que são levadas com suas mentes inconstantes, né? E levada por qualquer vento de doutrina. Na realidade, meu amado irmão, minha amada irmã, as pessoas estão dizendo que um homem pode ter 2 ou 3 mulheres, ou a mulher pode ter 2 ou 3 homens. Isso é pecado contra Deus. A gente vira e mexe, tá vendo aí na internet uma coisa, outra coisa, né? A gente vê homens que abrem a boca, né, para o outro cuspir, dizendo que recebe aí o Espírito Santo de Deus. São muitas vezes aberrações que têm acontecido no nosso meio. O Senhor, Ele te revelará. É você e Deus. O Senhor, Ele revela por sonhos, né? E o Senhor revela através de profecias, através da sua palavra. A maior revelação é a palavra do Senhor. Nós precisamos, na sinceridade do nosso coração, entrar dentro do nosso quarto. A palavra do Senhor diz que teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu creio assim que Ele falará contigo. Ele trará a resposta que você tanto precisa. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em outras palavras, fique esperto. Em outras palavras, busca o Senhor. Não deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. Busca Deus na sinceridade, na pureza do teu coração, porque na realidade Deus, Ele fala em espírito e em verdade, e Ele fala pessoalmente com cada pessoa. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloca a tua vida no altar. Fala: Senhor, fala comigo, me dê a melhor direção, o caminho certo, pois eu quero seguir ao Senhor. Eu não quero ser levado por opiniões, eu não quero ser levado por alguma coisa que as pessoas acham que são certas e na realidade estão enveredando pelo erro. Mas eu quero verdadeiramente ter o prazer da tua presença. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher segundo os teus caminhos, segundo as tuas veredas, porque naquele grande e glorioso dia eu quero verdadeiramente estar contigo na Jerusalém Celestial. Então, não deixe ser levado, né, pela voz do opressor, amém? Mas esteja colocando o teu coração em Deus, amém? Aqui eu quero dar continuidade, aqui nós já estamos no segundo tópico, né? As teorias progressistas, logo aí no 2. Num diz assim, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico.
Sua principal característica é o repúdio, a inspiração, inerrância, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, que coloca um homem no centro. O teocentrismo coloca Deus no centro. O antropocentrismo coloca um homem no centro. Um homem no centro, ele causa muitas tragédias. E quando Deus está no centro, Deus, ele verdadeiramente nos leva a lugares mais altos. Amém? Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venhamos estar sendo uma bênção diante do nosso Senhor. Amém? Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venhamos fazer tudo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, o parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado e da moral. Da fé bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo 7 ao 10. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam de um cristianismo bíblico, em especial na deturbação das doutrinas e dos valores cristãos. E o Senhor, ele fala a respeito aos Gálatas, a respeito de Gálatas capítulo 1. Aí eu quero trazer para os irmãos. O apóstolo Paulo, ele dá um sacode na igreja de Gálatas e ele fala: ó insensatos Gálatas, maravilho-me que tão depressa vocês se apartaram do evangelho que eu preguei a vocês para ir para um outro evangelho que não é outro, mas opiniões humanas, pessoas que estão aí querendo ridicularizar vocês. Então está aí em Gálatas capítulo 1, do 7 ao 10. Ele diz assim: maravilha-me de que tão depressa, né? Comecei aí do 6. Passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo, aleluia, do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Assim diz o apóstolo. Nós precisamos entender, amado irmão, amada irmã, nós precisamos agradar a Deus. Noêmia, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Nós temos que agradar a Deus. Deus é aquele que quer ter comunhão comigo, contigo. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos cegos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós deixamos de colocar a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida diante de Deus. E a gente começa, amados irmãos, por causa
do nosso dia a dia, por causa dos nossos afazeres, nós deixamos, amados irmãos, de estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou, para estar lendo a palavra, para estar entendendo aquilo que Deus tem falado conosco. A gente fica com a pressa danada para tudo, amados irmãos, e a gente tira aquelas coisas quando é minuciosamente. Quer ver uma coisa? Eu quero dizer a você. Quando a pessoa está procurando pedras preciosas, principalmente o ouro, talvez eles pegam toneladas e toneladas de terras, passa por uma esteira, lava aquela terra toda, 1 tonelada, para tirar, às vezes, 250 gramas de ouro. Então, naqueles detalhezinhos que está a riqueza do poder sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender que a preciosidade está naquele nosso tempo de estar nos achegando mais e mais. E aí a gente olha todo um montante, né? A gente olha, tem o dia todo, 24 horas do dia. Mas eu tenho que levar a criança para a escola, eu tenho que sair correndo daqui, eu tenho que sair correndo para o trabalho, eu tenho um compromisso aqui, eu tenho um compromisso ali. E a gente não tem tempo de ajoelhar e falar: Senhor, eu necessito de Ti, das Tuas mãos potentes. Eu necessito, Senhor, que o Senhor esteja tomando a direção do meu carro. Eu necessito, Senhor Deus, que o Senhor esteja tomando a direção da minha vida. Eu necessito, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, os meus filhos, a minha casa, a minha família nas Tuas mãos. É mais um dia, Senhor, que eu preciso dos Teus cuidados, que eu preciso da Tua proteção. É mais um dia, Senhor Deus, que eu não posso, Pai, aleluia, Senhor Deus, ir a lugar algum, Senhor Deus, sem a Tua presença, sem o mover do Teu Santo Espírito. E a gente esquece de ter essa preciosidade desse tempo com Deus. Aí daqui a pouco, a 10 quilômetros da tua casa, você bate com o carro, aí para tudo. Você não tem carro mais, o carro vai para o conserto, você telefona para alguém, você telefona para esse, para aquele, ou senão você pede um Uber para ir para os seus afazeres, mas aí ficou uma lacuna em tudo aquilo que você ia fazer. Talvez você não pode nem pedir um Uber porque você ficou estatalado ali no chão e precisa de ir para o hospital. Aí deu uma paralisada na tua vida. Com Deus é muito mais fácil. Ele nos dá o melhor caminho, a melhor direção. E muitas vezes nós não temos tempo para o nosso Deus. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Nós temos que nos examinar. Nós temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, eu preciso dar uma parada. Eu preciso ter um tempo contigo. Eu preciso ter um tempo de relacionamento. A correria da vida, as situações difíceis que eu tenho passado, elas têm me distanciado do Senhor. E eu preciso, Senhor, ter esse tempo maravilhoso contigo. Então nós precisamos desse tempo maravilhoso com o nosso Deus. Amém? Então, aleluia, Deus é maravilhoso. Amém? Então, quero dar continuidade aqui. No 2 diz assim: o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo, nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conhecimento de presciência. Em Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a
redesenhar a história. Gênesis capítulo 3, 8, 19. Então a ênfase extremada nas decisões dos homens sacrifica a soberania de Deus, e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus protulantes não reconhecem publicamente a conclusão, é bem lógica: se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Assim, nós precisamos ter esse entendimento, amém? A teologia da demitologização, em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos, como mitologia. Deixa eu voltar aqui o texto. Até a doutrina da concepção, o nascimento virginal e a promessa da fé vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras relações sobrenaturais. Em posição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmação por milhões de pessoas alcançadas pela fé. 2 Pedro 1:21. Quero trazer 2 Pedro 1:21 para os amados irmãos. Amém? 2 Pedro 1:21. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor, Deus de Israel. 2 Pedro 1:21, que diz assim, 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de um homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então Deus é quem, aleluia, nos deu, glórias a Deus, o verdadeiro alcance pela fé. Amém? Glórias a Deus. Continuando, meu amado irmão, a sinopse 2, as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto, pela teologia liberal e refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica. Glórias a Deus. Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação a um ensino progressista,
É indispensável reafirmar a doutrina da Bíblia divina, da Bíblia inspirada, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, conforme está aí em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e 17. E validar o princípio de sola escritura instituída na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única palavra infalível e autoridade final de fé prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da palavra, aleluia, no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solopatada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é reedificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou reiterar algumas coisas das Escrituras. Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Ensinando as doutrinas bíblicas, a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos, conforme nós vemos aí em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, compreende uma ordenança proclamada e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação do indivíduo. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Em vista disso, Paulo exorta a necessidade, a dedicação no ensino, Romanos capítulo 12, versículo 7. Atividade essencial para instruir, expor e corrigir o erro, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Formação do caráter cristão, Efésios capítulo 4, versículo 13, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável. A doutrina bíblica, conforme está em capítulo 4 de Efésios, versículo 16, enfatizando a santificação, o fortalecimento da autoridade bíblica, o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar, verbo do grego aziazon, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus, Romanos 12, 1, 2. E a continuação da obra iniciada da regeneração, Efésios 1, 13, quanto o salvo recebe novidade de vida, 2 Coríntios capítulo 7, 5, 17. E se estende até o dia da glorificação do crente, Romanos 6, 22. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, Tiago 1, 22. No abandono das concupiscências, 1 Pedro
capítulo 13, versículo 14. E numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Sinopse 3. Refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas, vivendo em uma vida de santidade ao Senhor. Auxílio teológico, purificando o crente. A obra do Espírito não cessa quando a pessoa reconhece a sua culpa diante de Deus, mas vai crescendo a cada etapa subsequente. A segunda etapa na santificação pelo Espírito Santo no indivíduo e a conversão. Esta é uma experiência instantânea, inclui a santificação pelo Espírito, ou em linguagem biblicamente mais correta, o progresso da santificação pelo Espírito inclui a conversão. Conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias e da repulsiva descentralização da fé, a heresia progressista, critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e antemporais, ou melhor dizendo, atemporais da Bíblia são exercidos pelo poder do nosso Deus na vida diária do crente salvo, conforme está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ibarra, seja bem-vinda. Cloé, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Ilza Macedo, seja bem-vinda. Cada um dos meus amados irmãos, sejam bem-vindos nessa manhã, revisando o conteúdo, para que o apóstolo Paulo nos alerta. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degeneração moral, ou melhor dizendo, a sua degradação moral. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 4. Amém? O que o ensino progressista representa? O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem ao texto a um mero registro de experiências religiosas. O que o ensino progressista enfatiza? A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, um homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O que é indispensável na refutação dos ensinos progressistas? A refutação ou ensino progressista é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina verbal e plenária, da inerrante palavra de Deus, conforme está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, validar o princípio de sola escritura, somente a escritura instituída na reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível de autoridade final da fé e a prática, aleluia, da mesma. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atreladas a quê? O fortalecimento
da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade, conforme está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Amém? Então que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos e irmãs que nessa manhã estão conosco, né? Já passaram por aqui ou estão ainda conosco mais de 1.400 pessoas. Que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos, derramando a sua graça, do seu poder salvífico, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que Deus esteja aí nos ajudando diariamente, fortalecendo a minha pessoa, fortalecendo a tua pessoa, que sejamos uma bênção aí diante desse Deus que tudo pode, desse Deus que tudo opera, que nós sejamos uma bênção nas mãos do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esteja atuando de uma forma assim maravilhosíssima na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos estar orando nesse momento pelo final. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, pela escola dominical, muito obrigado pelo teu agir, Senhor Deus, sobre nós, ó Pai, nos fortalece, nos ajuda, Senhor Deus, para que nós venhamos estar, Senhor Deus, desviando de todo o mal, ó Pai, que tem sido, Senhor Deus, como seta, Senhor Deus, para com a tua igreja. Que nós venhamos, ó Pai, a cada dia, Pai, estar, Senhor Deus, te adorando mais e mais, em espírito e em verdade. Perdoa-nos, ó Deus, esteja, Senhor Deus, nos lavando, remindo e transformando, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Estende as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Abração para a amada igreja representada por você nesta manhã. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe, Deus te proteja, e Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, um abração do pastor Carlos. Fica com Deus aí. Dona Noêmia, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde também, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fica todos na paz, diaconisa Dacília, as demais irmãs, os demais irmãos, que Deus esteja operando aí maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Um bom domingo a todos, um feliz domingo. Maria Clara, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Amém? Ficam todos na paz.